E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Piaça, sou professor de biologia e hoje a gente veio aqui para resolver a prova da FAMEMA, né? Essa prova chegou para mim agora de manhã e vamos resolver. São 4 questõezinhas, rapidinho a gente mata isso, tá bom? Só tem questões dissertativas, né? As questões testes são das outras disciplinas. Então é a 5, 6, 7, 8, tá bom? Figura mostra os estágios, numerados de 1 a 6, da sucessão ecológica que ocorreu numa área naturalmente degradada por ação antrópica. A gente tinha uma área, pelo desenho aqui, ó, né? Eu até fiquei pensando antes de gravar o vídeo, mas pelo desenho aqui, dá pra ver que não tem mais nada de comunidade nessa área 1, né? Então, todo o processo aqui que está ocorrendo, mostrando em 6 etapas, ele ocorre a partir de uma área onde não tem mais nenhuma comunidade, né? Nem espécie pioneira, nada. Então, cite o tipo de seção ecológica apresentado na figura. Primária. Né? Tá começando de uma área onde não tinha uma comunidade aí, ocupando aquele local. Né? Embora inicialmente havia, né, essa ação antrópica retirou ela totalmente. Então, não daria para falar que é secundária, né? Porque a secundária precisa ocorrer numa área que já era colonizada anteriormente e tem, né, algum resquício daquela comunidade original. E aqui, aparentemente, dá para ver que não tem, né? O número da figura indica a comunidade clímax, é o 6. Não precisa explicar nada aqui, tá, gente? Só citar, colocar o número, pronto, acabou. Letra B. Por que espécies de plantas heliófitas de pequeno porte tendem a ser substituídas ao longo da sucessão ecológica? Galera, como essas plantas são de pequeno porte e elas são heliófitas, elas precisam receber bastante sol. Essas plantas aqui são pioneiras, né? Então, quando a área ainda não está colonizada, a gente tem bastante delas, porque chega um índice luminoso alto. Só que, conforme aquela comunidade vai evoluindo e vai chegando perto do clímax que está aqui no 6, a intensidade luminosa que chega nas plantas de pequeno porte é baixa. E aí ela não consegue realizar a fotossíntese, né, que chegue num ponto na qual ela consiga produzir uma quantidade maior do que aquela que ela consome via respiração. Né? Ele pede para a gente justificar a partir do ponto de compensação fótico também. Tem que lembrar que isso daí é uma relação na qual existe um índice luminoso, onde a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. Lembra que a respiração não varia de acordo com a intensidade luminosa, né? Mas a fotossíntese sim. Quando a gente olha uma planta heliófila, ela tem um ponto de compensação fótico mais alto do que uma planta de sombra. Então, para que ela compense, né, o gasto, ela tem que fazer uma taxa de fotossíntese um pouco mais elevada, haja visto que ela está num ambiente com bastante luz, então ela não teria esse problema. Né? No entanto, como ela está crescendo numa floresta, aí ela encontra um problema, então ela vai sendo gradualmente substituída. Tá bom? Uma questãozinha bem bonitinha de ecologia. Questão 6. A figura representa os processos bioquímicos que resultam na síntese de proteína no interior de uma célula eucariótica. Membrana plasmática, envoltório nuclear, aqui são poros, né? Isso são ribossomos, lendo essa sequência 3, que é o RNA mensageiro maduro, aqui é o imaturo. Bom, o que é o RNA mensageiro imaturo, né, gente? É aquele que tem exons e introns, sequências ativas e inativas. Uma delas tem que ser retirada. Qual? Os introns. Lembra assim, ó, os introns são os intrusos, né? Então a gente tem um splice, um processamento pós-transcricional, onde após o RNA mensageiro imaturo ser formado, ocorre a retirada desses introns, ficando apenas os exons. Tá? E aí a gente vai ter uma combinação diferencial desses exons, resultando em produtos diferentes. Tá bom? E aqui é é o DNA, né? Então a gente tem uma molécula de DNA sendo utilizada para a síntese de RNA mensageiro. Então, é transcrição, 2 splicing, ou processamento pós-transcricional, e o 3 aqui, ó, pode ser entendido como a saída do RNA mensageiro maduro, né, e a leitura dele por parte do ribossoma. Então, a gente está falando aqui de um processo de síntese proteica, embora não esteja sendo mostrado aqui. Tá mostrando sim, ó, tem a proteína aqui. Então, síntese proteica mesmo. Tá bom? Letra A. Cite uma base nitrogenada presente apenas na molécula de RNA. Uracila. Cita, só colocar. Número da seta que indica na figura o processo de transcrição é o 1, onde DNA é utilizado para a síntese da molécula de RNA. Então, novamente, a A desse exercício também era só citar, igual ao outro exercício que a gente acabou de fazer. Letra B.
Porque a molécula de RNA mensageiro imatura apresenta comprimento maior que a molécula de RNA mensageiro maduro. É porque a imaturo tem as sequências de introns, que ainda não foram retiradas. Né? Isso contribui para o tamanho da molécula de RNA mensageiro imaturo. Porque a partir de uma mesma molécula de RNA mensageiro imaturo pode ocorrer a síntese de proteínas diferentes. Justamente porque eu tinha comentado antes. Os exons que vão sobrar, eles vão se combinar para formar o RNA mensageiro maduro. E essa combinação pode ser uma combinação diferencial, resultando em proteínas diferentes. Então, bem legal essa questão também. Gostei muito. Questão 7. Cisticercose é uma doença tropical negligenciada que ocorre sobretudo em países pobres. Ah, gente, estou fazendo isso aqui junto com vocês, tá bom? Eu peguei a prova, dei uma olhadinha por cima no tema das questões, mas estou resolvendo junto aqui. Essa parasitose pode levar à formação de cisticercos no cérebro, causando a neurocisticercose. Legal. Tênia solium, tá, gente? Se ocorre ingestão de carne, aí a gente está falando de teníase, né? Então aqui a gente está ingerindo ovos ou proglotes que estavam eventualmente na água e essas proglotes estavam grávidas e tinham ovos. Aí o ceclode tem uma larva, a larva migra, né? O mais comum aí para o cérebro. Inclusive, primeiro episódio de House, assistam lá, é legal. Primeiro episódio de House mostra uma neurocisticercose. Responsável por sintomas neurológicos como convulsões, dores de cabeça, alteração no comportamento. Há também um risco muito raro de o cisticerco se alojarem na medula espinhal, provocando cisticercose intramedular, ou seja, dentro da medula. Essa parasitose é adquirida por meio da ingestão de cisticerco, presente na carne de porcos. Não, aqui não. Ó, essa aqui está errado. Essa parasitose não é adquirida por ingestão de cisticerco. Ela é adquirida pela ingestão de água, alimentos contaminados que tenham os ovos, né, que anteriormente estavam dentro das proglótides. Isso daqui, que ele está falando nessa frase, é para teníase. Então, toma cuidado. Deve ter um item perguntando sobre isso. Letra A. Filo. Bom, é plateuminto, verme achatado. Simetria bilateral, que é a segunda parte. Letra B. Há um equívoco conceitual presente no texto em relação à transmissão. Olha lá, está perguntando. Como essa parasitose é transmitida? Então, você tinha que falar do contato aí com água, alimentos contaminados, que continham aí os ovos, né, da Tênia solium. Acredito que você não precisa colocar o nome da espécie. Coloca lá com os ovos da Tênia. Ou com os ovos do causador da doença, cisticercose. Tá bom? Acho que eles vão aceitar sem problema. Existem relatos médicos de pessoas com cercos na região intramedular que perderam reflexo patelar devido à interrupção de sinapse neuronal. Como essa interrupção da sinapse nervosa impede o reflexo patelar. Gente, você tem que lembrar que lá no reflexo patelar a gente tem o nervo motor e o nervo sensitivo. E o impulso precisa chegar até a medula, né? Então você tem a chegada através de um nervo sensitivo, de um impulso, né? E uma devolutiva desse impulso com uma resposta através do nervo motor, né? Que está lá na raiz ventral, né, da medula. Como você tem esse cisticerco na região intramedular, isso pode prejudicar a transmissão de impulso nervoso, né, do neurônio sensitivo para o neurônio motor. E aí a pessoa não vai ter o reflexo patelar. Você tinha que falar isso. Legal essa questão também. Vamos ver a última. Em determinada espécie de besouro, o alelo dominante Bzão determina a coloração verde do esqueleto. E o Bzinho determina a coloração preta do exoesqueleto. Suponha que determinada ilha com essa espécie de besouro esteja em equilíbrio gênico, então em equilíbrio de Harvey-Weinberg, e que existam 16% de besouros pretos. Quando ele fala que está em equilíbrio, gente, significa que a frequência do alelo Bzinho mais a frequência do alelo Bzão é igual a 1. Né? Lembra lá? Duas formulinhas você tem que lembrar de genética de população. P mais Q igual a 1. P é a frequência de alelo Bzão, Q é a frequência do alelo Bzinho. E aí você tem aquela outra também, é P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado. Então, P quadrado é a frequência do genótipo Bzão, Q quadrado é a frequência do genótipo Bzinho, e 2PQ é a frequência do genótipo Bzão nesse caso. Bom? Letra A. Cite a função do exoesqueleto nos besouros. Putz, tem várias aqui, né, gente? Então, você poderia colocar uma proteção mecânica, você poderia colocar, por exemplo, uma proteção contra a perda de água. Tá? Suponha que, aleatoriamente, uma fêmea homozigótica dominante, então ela é azão, cruzasse com um besouro preto, azinho. Qual seria o genótipo dos descendentes dessa fêmea?
Bom, gente, a fêmea só pode doar o alelo azão, né? Desculpa, o alelo Bzão. E o besouro preto só o Bzinho. Então vai dar Bzão, Bzinho, heterozigoto. Tá bom? Letra B. Calcule a frequência do alelo Bzinho na população de besouros. Galera, o que ele está te dando aqui? 16% é P quadrado. O que eu falei para vocês? Que a frequência do alelo Bzinho é P. Então, P quadrado é igual a 16%. Ou P quadrado é igual a 0,16. Usando matemática moderna, aí como é que você acha P? Raiz, né? Então, 0,16, raiz é 0,4. Né? Então, a frequência aqui do alelo Bzinho na população é 0,4. E a frequência do Bzão? Bom, se P mais Q igual a 1 e o Bzinho equivale a 0,4, significa que o P, que é a frequência do alelo Bzão, que ele não perguntou aqui, seria 0,6. Calcule a frequência de besouros homozigóticos dominantes. Bom, então ele quer a frequência de indivíduos Bzão. O que é o Bzão? O Bzão é P quadrado, né? Bom, se a gente calculou na primeira parte, aqui, ó, que a frequência do alelo Bzinho corresponde a 0,4 e a frequência do alelo Bzão é 0,6, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar 0,6 ao quadrado, que dá 0,36 ou 36%, tá bom? Então, é isso, gente. Nós tivemos aí... Nossa, minha câmera ficou na frente. Ah, gente, desculpa. Mas vocês têm acesso à prova aí, tá bom? Mas minha câmera ficou na frente, esqueci de baixar ela aqui. Bom, então é isso, gente. Uma prova bem legal, bem bonitinha. Gostei bastante, distribuída. As questões bem distribuídas, né? Não cobrou nada muito absurdo. Genética de população tem caído bastante, né? Então acaba sendo um pouco previsível aí, um pouco desse tema, tá bom? Mas é isso, gente. Qualquer discrepância aí com o possível gabarito oficial que eles divulguem, vem aqui pra gente comentar, tá bom? Então, aquele beijo, aquele abraço. Conta aí nos comentários como é que você foi, tá bom? Tchau!